Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o Padre Wellison, você está no nosso canal. Com certeza, alguma vez você já deve ter se encontrado com algum monge aí, por aí na sua cidade ou na igreja, ou se não, né? Deve ter ouvido falar de algum monastério. Mas você já parou para se perguntar quem foi o primeiro monge da história ou como começou essa vocação? Estou aqui hoje para contar para você essa história interessantíssima de Santo Antônio, o Abade, o primeiro monge que nós conhecemos. Eu também peço a inscrição no nosso canal e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Meus irmãos, o que é ser um monge? O monge, ele é uma vocação que a pessoa descobre, um chamado de Deus, a estar afastado das coisas desse mundo e se retirado no silêncio. A pessoa se retira nesse silêncio para poder rezar e ter uma procura por Deus, a busca constante de Deus com aquilo que ela tem ali à disposição. Então isso é ser monge, é você se retirar para a oração. Mas quem foi o primeiro monge? É considerado Santo Antônio do Deserto. No Brasil, no português, a gente chama ele com um nome especial, para não confundir com Santo Antônio de Pádua. Então se chama ele de Santo Antão, ou seja, um Santo Antônio Grande, aquele primeiro monge do deserto. Ele nasce no Egito em 251 e Antônio, ele percebe essa vocação. Ele era filho de agricultores muito ricos. Santo Antônio descobre a sua vocação quando um dia, passando em frente à igreja, entrando na igreja, ele escuta essa palavra dita do Evangelho, Mateus 19, 21. Se você quer ser perfeito, vá, venda o que você possui e dê aos pobres. Aquilo mexe com Antônio. Ele tinha ficado órfão há pouco tempo e ele tinha a missão de cuidar de todos os bens da família, todas as fazendas, para ele e para a irmã dele. Então ele divide todos os bens ali, vende todas as suas fazendas, suas propriedades, dá o dinheiro aos pobres, deixa uma pequena parte, confia a sua irmã a uma comunidade religiosa que tinha naquela região, e ele mesmo vai para o deserto. Naquela tentativa, porque é uma das primeiras pessoas a sair da cidade e ir para um local deserto, então ele vai fazer aquela experiência com Deus. Então ele não sabia direito como era a vida religiosa, porque não existia ainda, era no ano 251 que ele começa então a oração. Mas percebe, ali com a experiência com Deus, Deus vai mostrando para ele que também precisava colocar duas coisas na sua vida: a oração, o básico, o mais importante, e o trabalho. Então ele vai dividir o tempo dele com essas duas coisas, vai fazer ali os trabalhos manuais e vai dedicar-se profundamente a uma vida de oração com Deus. Só que é interessante, meus irmãos, porque estar no deserto também é difícil, e não somente pelos perigos de um animal, de uma fera, de um assalto, de um roubo, mas principalmente do assalto do demônio, porque o deserto é considerado o local onde o demônio está presente, ou seja, a tentação fala mais forte. Santo Antônio vai ali para aquele local achando que está fugindo do demônio e na verdade estava indo para o covil. E dizem que foi o santo que mais combateu o demônio, que ele apareciam para ele, o atazanavam de diversas formas, seja a figura de mulheres belas, atraentes, para enganar o seu propósito, ou também o atacavam diretamente, golpeando. À noite dizem que o demônio não o deixava dormir. Essa era a luta que ele trava com a tentação. Essa mesma luta que todos nós também travamos diariamente. É interessante que um dia, enquanto Santo Antônio estava sendo atacado pelo demônio, sendo açoitado, depois que passa a tentação, ele vê ali do lado Jesus e ele pergunta para Jesus: Senhor, mas como que o Senhor estava aqui do meu lado e não me ajudou esse tempo todo? Jesus então diz para ele: Antônio, eu estava vendo como você combate por amor a mim. Eu estava aqui do seu lado, também te dando essa força para suportar essa tentação, assim como eu também fui tentado no deserto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Santo Antônio ou Santo Antão vai ser para nós um modelo daquela pessoa que busca, com a ajuda de Deus, seguir a sua vocação, mesmo em dificuldade. E que nos ensina também que renunciar às coisas deste mundo não são ruins. Às vezes nós renunciamos esses bens do mundo por um bem maior, um bem sublime, é uma graça muito grande de Deus. É aquilo que Santo Antônio vai viver ali, será para muitas pessoas um modelo e um exemplo. A história diz que apesar de tanto sofrimento, tanta fome, tanto jejum, tanta dificuldade e ataques do demônio,
Santo Antônio ainda vai viver por 105 anos, um dos santos que mais viveu que nós temos conhecimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você é jovem, moça, rapaz, será que você já se perguntou se Deus não te chama a essa vida de renúncia das coisas desse mundo? Porque as coisas do mundo cansam a gente. Você nunca sentiu no coração essa vontade, esse desejo mais forte de buscar Cristo nessa perfeição? Mosteiros existem aos montes, até próximo de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, siga essa vocação e possamos combater como Santo Antão. Mas se nós estamos no mundo, temos um trabalho, uma família, temos uma vocação de cuidar do outro, então faça isso combatendo também o demônio da tentação, fazendo bem feito, fazendo com oração e fé. Assim como Santo Antônio fez, nós possamos também buscar a santidade onde nós estamos. Deus abençoe e Santo Antônio interceda por nós.